Paz do Senhor, meus queridos, amados, amadas do Senhor Jesus. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, meu querido, minha querida, porque esta palavra, ela nos livra das ciladas do adversário, né? Neste mês de janeiro de 2025, estamos lendo o livro Evangelho de 2 João, capítulo 5 no dia de hoje. Abra sua Bíblia, se você tem uma Bíblia física, capítulo 5 de João. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Sei que Ele falará contigo no dia de hoje. Falará comigo. Esta palavra, ela não volta vazia. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço com gentileza, você se inscreva no canal, deixe o seu like, abençoe esta palavra que chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que todos venham ser tocados pela verdade que liberta. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz, Ele é o pão, Ele é a água. Ele é o nosso tudo, irmão. Sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Capítulo 5, a cura de um paralítico. Fala assim: passada essas coisas, deixa eu ver se eu terminei o capítulo 4. Terminei, glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Meu Deus, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, pois ele é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente, né? Perguntou-lhe: queres ser curado? O Senhor perguntou para aquele homem, irmãos: queres ser curado? Aleluia! E no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Ora, no sábado eles não curavam, eles não faziam, né? Porque eles guardavam o sábado segundo a lei. Mas Jesus, ele curou no sábado este homem, disse ainda para ele pegar a sua cama e andar. Pois 38 anos ele estava naquele sofrimento. Ora, irmãos, a certeza que Jesus tem naquele que crê nele. Ele perguntou: queres ser curado? Aí ele colocou um monte de empecilhos, né? Ah, mas não tem ninguém que me coloque na água. Eu acredito que a água que vai ser movimentada esse ano novamente, eu não chego a tempo. Mas aquele que obedece à voz de Jesus, aquele que obedece à voz do Espírito Santo, recebe o seu milagre, recebe a palavra do Senhor e é curado. Oh, aleluia! E imediatamente o homem se viu curado. E tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Porque vai fazer força, vai carregar o leito. Olha só que tristeza, irmãos, uma pessoa gemendo, com problemas, com dificuldades por 38 anos. Mas as palavras, ao invés de ser incentivo,
é de desvalidação, é de tristeza. Mas Jesus, ele não fez isso com este homem. Ele disse, tu queres ser curado? Hoje tu queres a tua bênção? Tu queres voltar a ter a verdadeira alegria em mim? Versículo 11. E aqueles que lhe respondeu, ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Aquele que tirou ele 38 anos do sofrimento disse, toma o teu leito e anda. Alguns queriam que ele viesse guardar o sábado, porque o sábado não era lícito carregar a cama. Mas Jesus disse, toma o teu leito e anda. A qual é a voz que tu tens obedecido? Eu te pergunto, quem os teus ouvidos espirituais têm obedecido? A voz do mestre ou a voz da lei, dos costumes, a voz do homem que não tem a direção de Deus? Cuidado, cuidado, comece a ouvir a voz do Senhor Jesus. Tem amor na sua alma, tem amor na alma da sua família, tem amor naqueles que também são teus de sangue. Tem amor, porque aquele que não cuida dos seus é pior que um infiel, é pior que um descrente. Então não é simplesmente dizer aquele que abandona pai, mãe, irmão. Não, não, irmãos. Aqueles que abandonam pai, mãe, irmãos por amor do Senhor, é porque estes não querem que ele obedeça à voz do Senhor. Aí tu tens toda a liberdade de dizer, não, meu pai não quer que eu sirva a Jesus, minha mãe não quer que eu sirva a Jesus, meu irmão é contra o evangelho, então eu vou orar por eles, continuar sempre orando por eles, mas aí eu tenho o direito de abandoná-los. Agora, se não existe uma proibição, se não existe algo que seja contrário ao teu chamado, se tu abandonares esta alma que é do teu sangue, tu é pior que um infiel, tu é pior que um descrente. Por isso temos que obedecer à voz do Senhor Jesus, temos que obedecer à voz de Deus. Nós temos que crer em total dependência do Senhor, meus queridos. Ouça a voz do Senhor como este homem que foi curado. Ele sabia do seu sofrimento. Ninguém conhece o teu sofrimento tanto quanto a ti. Ouça a voz do Senhor. Seja obediente à voz do Senhor Jesus. Amém, querido? Versículo 12. Perguntaram-lhes, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, olha como Jesus amava o templo, irmãos. Não seja um desigrejado que não tenha um templo para adorar, que não tenha um templo para ir lá participar da ceia com teu pastor, com teus irmãos. Não seja um desigrejado, irmãos, achando que pode servir Jesus dentro de casa, dentro de quatro paredes, tá bom. Não, até Jesus. Ele nunca deixou de ir no templo, ó. Fazia os seus milagres, por onde passava, curava, salvava, libertava, e ele ia para o templo. Tá aqui, ó. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Se Jesus não estivesse no templo, não tinha encontrado ele. Jesus foi para o templo. Ó, e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ora, 38 anos sofrendo. Por quê? Por causa do pecado. Qual pecado o Senhor não expôs? Mas era pecado. Ele estava ali pagando por algo, uma desobediência em Jesus, em Deus. Mas o Senhor teve misericórdia dele num sábado e disse, toma a tua cama e anda. Para quê? Para que ele nunca esquecesse da onde o Senhor tirou, para que não deixasse a cama ali para ficarem falando, o coxo curou-se e ainda deixou uma cama aqui atrapalhando. Não, não, toma a tua cama e siga, e leva e anda, para quê? Para não esquecer da onde tu teve 38 anos. Seja grato da onde Deus te tirou. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Ora, ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir.
Mas a lei dizia para não curar no sábado, para não fazer nada no sábado. Então Jesus era um desobediente? Não, ele veio para provar que ele veio fazer novas todas as coisas, meus irmãos. Ele veio para provar isto. Entenda a palavra do Senhor. Não distorça ela. Ele veio cumprir, sabe por quê? Porque nenhum homem em sua natureza conseguiria cumprir todos os mandamentos da lei. Por isso que era tanta angústia que o povo sofria. Nos dias de hoje não teríamos condições de matar tantos bois para expiar nossos pecados. Muitos não têm condições de comprar 1 quilo de carne. Quanto mais matar bois, bezerros para expiar seus pecados, iriam viver no pecado e não iriam mais querer pagar pelos seus pecados. Mas veio um que fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, cumprindo toda a lei, mas mostrando para eles que em Cristo hoje são feitas todas as coisas. Em Hebreus ainda diz que se a antiga aliança fosse perfeita, não era necessário vir uma segunda, que é em Cristo Jesus a nova aliança, que pode sim orar por alguém no sábado, que pode sim orar e santificar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tire um tempo para Deus, porque todos os dias são santificados por Ele. Não viva na correria do dia sem ter o teu descanso, porque Deus não precisava descansar, mas no 7º ele descansou da sua obra. Quer dizer o quê? Ele parou, mas ele parou de trabalhar? Diz a palavra que ele não dorme, ele não tosquenejeia. Aquele que te guarda, o guarda fiel, não dorme, ele não parou de trabalhar por ti. Mas ele parou, ele descansou no 7º dia para quê? Para que tu entenda que a tua vida sem medida de descanso não te levará a nada. Por isso, trabalhe, descanse. Ah, mas eu trabalho todo final de semana. Descanse na terça, descanse na quarta. Tire um dia para Deus, para te consagrar. Entenda que a nova aliança fez nova todas as coisas, todos os pensamentos que não deu certo na antiga aliança. Porque se buscarmos toda a verdade e fazer como a antiga aliança fazia, só queriam ouro. Uns deixaram o templo esvaziar, virar pobreza e queriam só fazer suas casas de ouro, como lá o profeta Joel fala. E aí só queriam para si e para a igreja nada. Outras, anteriormente, só queriam adornar os templos de ouro, mas as suas famílias estavam até na necessidade. Por isso tem que haver um equilíbrio, e Jesus veio trazer este equilíbrio, irmãos. Jesus veio trazer, moldou os seus discípulos, falou fortemente com Paulo, que faça a circuncisão no seu coração. Seja circuncidado no seu coração, diga: não quero mais as práticas do pecado, eu não amo as práticas do pecado, mas eu quero viver as obras do Espírito, como está lá em Gálatas 5:13. Oh, aleluia, Jesus! Vamos viver a verdade da palavra, meus queridos. Versículo 16. E Jesus e os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha só, irmãos. Olha só. O que ele quis dizer ali? Meu pai trabalha até agora. O meu pai não está descansando, não. O meu pai parou a sua obra porque tinha feito tudo perfeito e no 7º dia descansou, mas ele não descansou até o dia de hoje. O nosso Deus não é um Deus preguiçoso. Ele disse até em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque ele trabalha a todo tempo e eu trabalho também. Palavra de Jesus em vermelho. Por isso, pois, os judeus os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus.
Irmãos, eu quero te perguntar, tu creres em Jesus? No Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus, naquele Deus Todo-Poderoso que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, como está em João 3,16? Você tem crido na palavra? Você crê que o Senhor não dorme? Ele trabalha por ti para te ver melhor. Oh, aleluia, Jesus. Você crê que você tem que viver a nova aliança a partir de que você conhece Jesus de fato, Jesus como ele é. Versículo 19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ele quis dizer, irmãos, eu sou o Pai, eu sou o Filho no Pai, o Pai está em mim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Ah, querem conhecer o Pai? Olhe para mim. Aleluia, Jesus. É tão fácil de entender que é três pessoas distintas, tão ligadas em uma só, que é o nosso único Deus. Não nos deixou sozinho, veio em físico, morreu, o verbo se fez carne. O haja luz, o Deus que disse haja luz, houve luz e houve a terra e houve céus e houve tudo. Depois veio, se cumpriu em Jesus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas o verbo morreu, ressuscitou e voltou ao seu trono. O que aconteceu? Deixou nós órfãos, irmãos? Não deixou, deixou a nós o seu Espírito, que é onisciente, onipotente, onipresente, que pode estar em todos os lugares, que te vê no mais oculto que tu tente te esconder, lá ele está, que todo poder está nele, ele é onipotente, nada que ele queira fazer ele não pode fazer, tudo ele pode fazer. Versículo 20, porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ele estava só no começo, né? Do seu ministério aqui. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. A quem quer. Queres ter vida? Queres ter restituição? Queres ser renovado? Queres ser curado? Queres ser liberto? Queres? O que queres? Porque tudo aquilo que queres, ele fará. Aleluia. Maiores, olha, ainda diz assim, ó, maiores obras este te mostrará. E o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, irmãos, não é por força nem por violência, mas se tu quiseres, nesta hora, o que tu pedires com fé, crendo nele, receberás. Esta é a palavra da verdade. Versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Se honrar o Filho, vai estar honrando o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então honre o sacrifício de Jesus, irmão. Não volte para a prática do pecado. Uma vez que você é conhecedor da palavra, honre ao Filho, honre ao Pai. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia, Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos, que palavra gloriosa. Oh, aleluia. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Se o Senhor tem falado contigo, ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor, obedeça ao céu e viverás. Aleluia.
Versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Ele estava falando de João Batista aqui, né, irmãos? Que ele testemunhou de Jesus, endireitando os caminhos para que o seu ministério se iniciasse. Versículo 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Oh, meu Deus, ele estava dizendo aqui, olha para mim, eu sou o Filho de Deus, crê em mim. Creres em testemunhos humanos, alguém que vem dizendo que eu sou, aí tu crês. Mas quem crê, quando eu falar e crê em mim, olha só, este será salvo, irmãos. Meu Deus, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo. Alegrai-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, ele está dizendo. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ele quis dizer, ele foi uma luz. Ele anunciou que eu viria. Mas eu vou fazer coisas maiores porque eu sou a própria luz. Ele testificava da luz, que a luz viria, e eu digo, eu sou a luz, é isso que ele está dizendo aqui, versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim, já tendes ouvido a sua voz, e nem visto, jamais tendes ouvido a sua voz, e nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Quem? João Batista, que está falando que ele veio. Muitos não criam. Ele era a voz, na voz de João Batista. Ele sempre precisa de um profeta que profetize com a sua boca a bênção sobre os seus escolhidos. Mas as pessoas não acreditam, era o que ele estava dizendo. Versículo 39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as escrituras, porque tem vida nelas, e elas mesmas testificam de mim. Meu Deus, que coisa linda, irmãos. Versículo 41, eu não aceito glória que vem de homens. Olha só, irmãos. Vamos exaltar Jesus, o rei dos judeus, vamos colocar ele lá no trono. E não, ele não aceitou essa glória, irmãos, porque a glória dele excede ao que o homem pode fazê-lo. Eu sei, entretanto, versículo 42, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Querendo dizer, se viesse alguém aqui querendo um trono, querendo dizer que era rico, milionário, trilionário, que teria aquisição e tanta prosperidade ao ponto de enriquecer o mundo, aí eles quereriam, né? Eles aceitariam. Isso que ele quis dizer aqui. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, se achando, né? Certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros?
Olha só, irmãos. Como que você pode crer num ministério que quer glória para si? Irmãos, vamos ter cuidado com o que está acontecendo no mundo nos últimos dias. O homem quer glória, o homem quer posição, o homem quer status, o homem quer ser honrado na terra. Está aqui, ó, versículo 44 do capítulo 5 de João. Como podeis crer, vós que aceitais glória um dos outros? Irmãos queridos, vamos viver a palavra, vamos viver a Bíblia. Tenha misericórdia da sua alma, da sua coroa. Cuide do que o Senhor já ganhou no Calvário e te entregou nas mãos. Tais glórias um dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único, que é acreditar em Jesus, porque Ele não divide a sua glória. Ele não divide como é que vai adorar as riquezas e a Deus, que é o Deus de toda a terra. Adore a Ele, nada vai te faltar. Busque primeiro as coisas do alto e nada vai te faltar. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Ó, irmãos, está aqui, ó. Versículo 5 do capítulo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o meu Pai. Quem vos acusa é Moisés, a lei. A lei acusava. Em que tendes firmado a vossa confiança? Confiaram na lei. Ah, mas foi Deus que deu, então ele é um filho obediente, ele não poderia chegar desfazendo tudo que Deus tinha feito através do seu servo Moisés. Tanto que o Senhor queria eliminar o povo, Moisés ia lá e dizia, não, Senhor, é o teu povo, não destrói com a tua ira, com a tua cólera, não desfaz, mas muitas vezes ele entregava na mão dos filisteus, né, que dizia que era o relho para sovar Israel. Muitas vezes o Senhor entregou na mão dos inimigos para punir a desobediência. Mas esta lei não deu certo, irmãos. Não deu certo. Ah, mas então Jesus errou, irmã. A irmã está declarando que Deus errou, dando a lei a Moisés. Ele tinha que fazer este caminho, irmãos. Deus é perfeito. Ele precisava mostrar que o homem se ilude com glória de homens. Ah, irmãos, ele veio aqui, ó. Quem vos acusa é Moisés. A lei acusa. A lei, se fosse pego em ato de adultério, matava, apedrejava. A lei, se alguém caluniava, ninguém sabia se era verdade ou se era mentira. Matava, como mataram Estevão. Como Jezabel levantou 2 falsas testemunhas e mataram o nosso irmão Nabote, né? Acabe queria a vinha de Nabote, mataram, levantaram 2 testemunhas falsas. Então, esta é as acusações que vinham para o ser humano pesada. Mas o Senhor Jesus diz aqui, ó, quem tem desfirmado a vossa confiança? É na lei. Então sai da lei, crente. Se você ainda vive com um pé na lei e um pé na graça, te desligue com o pé na lei e venha para a lei de Deus. A lei que fala sobre a lei de Jesus Cristo, a nova aliança em Cristo Jesus. Que não é nada fácil, quem acha que é. Porque é esta afirma que tens que abandonar as práticas do pecado e viver as obras do Espírito. Se achares que viver na lei, na graça, na lei da graça de Jesus, é viver a libertinagem que tudo pode, que pode estar aqui, pode estar com 300, que pode estar aqui, que pode estar com 300, que pode estar aqui vivendo na mentira e no engano, achando que não será por Deus descoberto. Cuidado, irmãos, viver o tempo da graça se tornou bem mais rígida, bem mais dificultoso para o ser humano. Porém, Jesus já pagou o preço. Se creres nele, todo o teu pecado, ele apaga, ele joga no mar do esquecimento. Mas vem para o tempo da lei, da graça de Jesus, e aí pare de pecar. Tu crê nele? Ele pergunta, tu crê nele? Então viva o tempo da misericórdia. Pare de viver
uma fé, uma confiança em algo que deu errado. Porque se de fato crereis em Moisés, ó, tá aqui o versículo 46, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. O próprio Moisés, irmãos, declarou que viria um, que Israel não poderia esquecer, porque Deus veio, falou os seus preceitos e eles pecavam contra ele. Pecavam, e hoje o Senhor Jesus veio e todos pecam contra Jesus, não reconhecendo o seu pecado, não reconhecendo a verdade da palavra que liberta. Por isso Jesus veio e disse assim, não, o meu pai ele jamais erraria, eu vou cumprir para provar que o homem poderia ser fiel, mas eu vos digo que faço nova todas as coisas, eu curo no sábado. Aleluia, Jesus. Entendeu, irmãos, como é que é a situação da verdadeira da palavra, a verdade da palavra? Porque se de fato cresces em Moisés, também creis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Confias na severidade de algo que não deu certo, mas nas minhas palavras que eu estou dizendo, crê em mim e tudo posso fazer, vocês não crê. Mas nessa manhã, você possa crer no projeto do Senhor Jesus, que é salvar você e a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Amém, queridos? Vivemos na nova aliança de Cristo Jesus, crendo no seu sangue remidor na cruz do Calvário. Amém, queridos? Deus vos abençoe. E amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 6 de João.